acompanha o Driving Dream, seja muito bem-vindo pro carro. Eu sou o Julian Simão, esse é o Victor Godzilla. No vídeo de hoje eu vou ficar calado e vou ficar vendo o homem falar. Vai lá, Godzilla. Eu não sei o que eu vim fazer nesse vídeo aqui, não. Ele falou, bora gravar um vídeo sobre os 20 mil km da L200. Estão pedindo muito. Eu vejo muita gente me perguntando como é que tá o carro, tudinho. E eu resolvi trazer para vocês uma atualização, já que a gente completou agora 20 mil km que a gente tá com a chaleirinha. E muita gente pergunta se me deu dor de cabeça, não sabe se esquentou, se não esquentou, o que é que eu fiz no carro. Eu trouxe eu digo, vou fazer o seguinte, vamos gravar um vídeo que eu dou uma explanada geral nesses 20 mil km, como é que tá o carro agora, né? Já encontrei minha função, serei o advogado do diabo aqui, eu vou jogando as perguntas que todo mundo quer saber. Dispense. Então, rapaz, primeira pergunta. Primeira pergunta, esquentou? Falando sério, sem brincadeira, esquentou? Por que não esquentou? Vamos lá. Eu fiz passeio com esse carro 100% original e até agora não esquentou. Porém, entretanto, todavia, tiveram duas situações que se eu insistisse, ela ia sim esquentar. A primeira situação, na verdade foi só uma. As duas foram bem parecidas, mas a primeira eu tive que parar o carro. Eu tava num passeio, tava num comboio e, tipo assim, você não escolhe a velocidade que você vai, né? Basicamente tava na beira da praia com 4x4 simples e começou a pegar uma areia muito fofa. E o que aconteceu? A gente tava numa velocidade que eu tava rápido demais para ir de terceira e devagar demais para ir na quarta marcha. Quarta marcha o giro caía demais e terceiro o giro ficava estrangulado. Qual era o grande problema nisso? Na época, como ela estava 100% original, a ventoinha dela era a original, era da viscosa, ou seja, ela depende de uma certa rotação para ter a eficiência total. Esse carro é ali próximo dos 2.500 a 3.000 giros, é quando ela está com a eficiência total. Mais do que isso, o giro alto do motor vai fazer esquentar, menos do que isso, ela vai ter esse problema porque não vai estar aquele vento ideal. Aí eu fiquei naquela pitica ali, tipo assim, terceira e quarta. Aí chegou um certo ponto que ela passou dos 100 graus, quando chegou em 103, 104, eu parei o carro na mesma hora. E detalhe, a gente tava com uma coisa que faz muita diferença nesse carro em todos os carros, qualquer carro que você faz passeio beira de praia. Tava com vento nas costas, exatamente. O vento, a gente tava sentindo o mesmo sentido do vento. O vento tava nas costas, exatamente. É o ponto positivo. Isso. Na mesma hora, quando eu vi que o carro não ia baixar a temperatura, ainda faltava muita areia para frente, na mesma hora eu fiz a volta, só fiz parar ela de frente pro vento, deixei o carro ali em ponto morto, 5 minutinhos, já voltei pra brincadeira de novo. Eu tô fazendo o papel do advogado aqui, né, da acusação, então qual é o X da questão? Primeiro, conselho, coloque o marcador mais preciso. Sim, exatamente. Tava sempre original, mas tem meu carro desde sempre, ele tem um termostatozinho digital. Porque nessa situação que ele tá falando, vai estar lá marcando a temperatura aceitável. Quando você se der conta, já passou do 110, aí já era, você queimou a junta. Exatamente. Tá? Aconteceu isso com o Godzilla, aconteceu com a gente também em uma gravação que a gente estava usando a chaleirinha de suporte. O Godzilla estava em outro carro, não lembro se era um Renegade, não lembro se era uma Frontier, não lembro o carro. Ele subiu uma duna e ela original, eu vou dizer que ela não tem muita força. Ela original andar em duna é sofrido. E eu tive que fazer esse desafio sozinho, não tinha experiência, peguei o carro ali, vai lá. Bom, enfim, tentei 2 vezes. Na segunda vez que eu tentei, eu já falei, Godzilla, 100 graus, então parou a brincadeira. E é aí, que eu vou até reforçar, que o pessoal estraga esse carro. Por quê? Insiste. Se você pegar esse carro, sair na estrada, o uso normal de todo mundo aí, a 120, 130 e continuar com o seu pé aí, ela vai esquentar e aí é que você perde o motor. Ainda mais se você confiar no marcador analógico, se você não tiver marcador digital. Então, não confia, coloca o marcador digital, certo? De preferência no bloco. Eu prefiro colocar o meu marcador, ele mede a temperatura do cabeçote. Porque é justamente a parte que vai esquentar mais, a parte que vai sofrer mais e é quem vai dar o problema. Ou seja, minha temperatura eu me baseio sempre pela temperatura do cabeçote. E uma vez que você queimou a junta, você vai ter que dar um passe no cabeçote, provavelmente. Se você tiver que dar passe no cabeçote, você perdeu o cabeçote. Basicamente isso aí. Esse carro ele não tolera, ele tem uma tolerância de retífica no cabeçote mínima. Se você não vê, a gente já tem vídeo, a gente tem até short, tem um videozinho curtindo a gente falando disso aqui. Porém, a própria Mitsubishi não recomenda você fazer retífica nesse cabeçote.
por um simples motivo. A injeção desse carro é injeção indireta de combustível. Diferente de 99% dos motores diesel que tem normalmente aqui no Brasil, ele tem uma anticâmera que a explosão acontece ali dentro do cabeçote, dentro daquela anticâmera. Ah, Godzilla, não existe. Existe, deixa de ser teimoso. Basicamente é isso aí. E a segunda situação que aconteceu foi agora até recentemente, a gente pegou uma maré muito cheia, teve que ir pela areia fofa. Só que agora eu já estava com o radiador da Master Cooler, já estava com o eletroventilador, já estava com o carro todo ok. É tanto que, tipo assim, foi um trajeto muito maior para ela chegar próximo. Ela chegou a 98, quase 99. Dessa vez eu não precisei parar, porque eu já vi que eu estava chegando no destino, só fez ali segurando no pé, e eu tenho uma opçãozinha de ligar manual, ter tudo no ventilador, ou seja, não teve problema nenhum. Mas ele chegou nessas duas situações ali próximo do limite. Fora isso, Jericoacoara, Galinhos, Canoa Quebrada, já fiz viagem de 3.000 quilômetros e o carro então, já é de outra Para cabeça. avançar no tema, o carro esquenta. Ponto final, esquenta. Mas... Quem esquenta é o dono. Hoje, meu carro só esquenta porque se o dono esquentar o carro. Hoje sempre, né? Quando você colocar na situação, você perceber, você para o carro. Se você não parar, existem carros que não precisa parar. Concordo, show, beleza. Mas é um carro antigo, então respeita que se você vai... Parênteses, nessa mesma situação que eu falei agora, a segunda situação, que meu carro bateu quase 90, quando eu cheguei lá no destino, chegou um amigo nosso numa Triton, 102 graus. Chegou outro amigo nosso numa Hilux, 100 graus também. Então é isso. Fez o upgrade do sistema de arrefecimento, é paz na L200. Exatamente. Avançando, quais foram os problemas que aconteceram? Vamos lá, eu tive um problema mecânico mesmo que eu tive nesse carro. Eu tive um problema no atuador da embreagem, a gente teve que trocar a parte do atuador da embreagem lá de baixo, uma peçazinha barata, chegou a R$300, ele parou, o carro perdeu a embreagem, mas o disco não aconteceu nada. E eu tenho um problema grave, tipo assim, quem tá assistindo esse vídeo que tem esse carro sabe do que eu tô falando, que é a solenoide de regular a pressão de turbina. Muita gente até mecaniza ela, tem o Will do Rota 67, mandar até um abraço para ele faz um trabalho de mecanização dessa bicha. Eu, particularmente, não quero mecanizar a minha turbina, porque eu não gosto de luz de injeção acesa no painel. Se você, assim, não tem problema com isso, porque ele vai acender a luz de injeção, faça. Eu não ando e nem tem gente que tira, tipo assim, eu gosto de deixar nisso aí meu carro 100% originalzinho. Mas agora, Patrício, lá do Patrício 4x4, ele colocou, a gente tá testando uma solenoide que não é original desse carro, que até então eu testei a original, testei várias, todas elas eu tive problema. E até agora parece que resolveu. Então eu já rodei aí quase 1.000 quilômetros, peguei areia, peguei tudo. E até agora, nisso aí, tá beleza. Não teve dor de cabeça, não. Ponto da solenoide, além dessa solenoide que ele tá falando, da turbina, também tem a solenoide do 4x4. Tipo assim, o meu carro não deu problema. A única coisa que aconteceu, que foram mexer lá, aí quebrou o bicozinho da solenoide, mas tive que trocar ela por causa disso, porque quando foi mexer, quebraram o bico dela. Mas esse carro dá muito problema também no atuador lá do diferencial, que ele não liga o 4x4. Porém, até agora o meu não tive problema nenhum com isso, não. Então, os problemas contra arrefecimento, a gente já matou, tem uma série completa aqui no canal com kit gelo, então fica de olho lá. Já resolve kit gelo, radiador, intercooler, tem muitas soluções. Solenoide não deu problema. O que mais? Vazamento de óleo. Tu deu uma revisão na bomba, que eu sei que tu fez uma revisão na bomba. Revisão de bomba, pronto, ele aconteceu agora. Ele deu uma revisão na bomba dele, tem um sensor lá na bomba, que a gente teve que trocar, porque esse sensor parou de funcionar. É o temporizador da bomba. Pronto, deu problema nesse temporizador nessa bomba, a gente trocou também. Vazamento de óleo. Vazamento de óleo, todo carro velho tem, né? Se você tem um carro velho que não vaza óleo, porque acabou. Mas brincadeiras à parte, meu carro ele tem um vazamento de óleo que todo tá esperando chegar. Muito provavelmente é pelos retentores da frente ali, tanto do vira, quanto do retentor lá do comando. Mas já tô esperando chegar, vai trocar e tipo assim, não é um vazamento também que me impede de fazer nada. Entre uma troca e outra, vai pegar 500 ml ali e não tá melando o chão. Ele tá melando o motor, mas não tá pingando no chão, entendeu? Basicamente é isso, né? O vidro caiu, alguma coisa desse tipo, carro velho gosta de cair vidro. Cair vidro não, mas numa viagem de Jericoacoara, o vidro elétrico parou de funcionar. Quando ele foi para Jeri, o vidro parou de funcionar, mas aí eu abri, era só o fio oxidado mesmo, deu uma limpezazinha de contato, aí ele É um carro ele que voltou. aqui no Nordeste a gente usa muito em praia, então a oxidação, maresia acaba sofrendo. O que é que esse carro foi feito nesses 20.000 km? Feitas as revisões certas, eu troco o óleo a cada 5.000 quilômetros. A cada 5.000 quilômetros eu troco óleo e filtro. Filtro de ar.
ou eu troco a cada 10 mil, ou então se eu fizer alguma viagem grande, por exemplo, quando eu fui para Jericoacoara, assim que eu voltei, eu troquei o óleo. Se eu fizer uma viagem grande que eu rodo muito por areia, eu troco. E filtro de combustível, eu troca de óleo sim, troca de óleo não. Ou seja, já troquei 2 vezes o filtro de combustível, que eu troco a cada 10 mil e sempre uso o original. É muito recomendado esse carro, porque ele dá uma diferençazinha de pressão. Você vê dentro, se você pegar o filtro original e esses aftermarket, esses automarcas, você vê que até a construção dele tem umas diferençazinhas que pode sim dar um problema na tua bomba de combustível aí. Basicamente é isso aí. Fiz agora, depois que eu instalei a capota, atualizando, tipo assim, depois disso eu não gravei vídeo ainda disso. Depois da capota, eu levantei a traseira, instalei o lift traseiro, o Jumelo um pouco maior, para poder compensar o peso do rack e o peso da capota, essa levantadinha. Mas de upgrade nesse carro, o que foi feito de upgrade tá aqui, vou deixar aqui a playlist nesse carro. Suspensão, o lift, as rodas lá da pneu free, roda e pneu by pneu free, o radiador, tanto o radiador de água quanto a parte do intercooler, da master cooler, colocou com eletroventilador, barraca de teto da Tendaro, o rack lá da Belino Ferroto que ele mandou pra gente, e só. Basicamente é isso. Esse carro até agora foi 20 mil quilômetros, foi um dos carros que eu mais rodei na minha vida. E zero dor de cabeça. Eu não tive uma dor de cabeça e não me deixou no prego nenhuma vez. E colocou o módulo HPE também. Isso, ele tá com o módulo HPE. Meu carro é um GLS, a gente instalou o módulo HPE. Que fez uma diferença absurda no carro. Essa duna aqui, por exemplo, essa duna que o Júlia falou que ele tentou subir, não conseguia, tentou subir, não conseguia de novo, e o carro parou. Original, né? O carro original. Minha esposa hoje sobe assim, quando a gente vai gravar, ela vai dirigindo o carro, ela sobe e zero experiência no off-road. Depois, o Godzilla nesse dia conseguiu subir, né? Ele tinha uns macetes do carro. E depois eu fui também em outro dia de gravação e eu subi de boa com o carro, não deu mais estresse. Então, recomendo colocar o módulo HPE. Sim, mais alguma coisa? Basicamente é isso aí. Esse vídeo foi só para esclarecer para vocês, para passar, dar o feedback. Se eu tô gostando do carro, apaixonado pelo carro, toda vez eu brinco até com o Júlio. A pergunta que vale milhões, agora tudo vale milhões. A pergunta vale milhões. O carro justifica a fama que o carro tem? O carro é ruim mesmo? Não. Porque tem muita gente dizendo que o carro é Não. ruim. Não compra esse carro, foi o pior carro que eu tive na minha vida. Esse carro, eu digo com todas as palavras, quem quebra esse carro é o dono. Esse carro ele tem uma característica que a caixa de marcha dele é muito curta. A relação de marcha dele é muito curta. Se você quiser andar com ela, acompanhando o pessoal que viaja aí nos carros modernos, que vai viajar em cima de 120, 130, ela vai dar problema. É um carro para viajar ali confortável em cima de 90, 100. Porque em cima de 100, no máximo 110 e depois volta para 100. Porque ela já está chegando ali nos 3 mil giros. Passou disso, ela vai esquentar porque o giro está alto demais. É muito curta a relação de câmbio dela. Tem gente que coloca o diferencial da Triton. Isso eu não fiz ainda. Tu pensa em fazer, mas como a minha velocidade de cruzeiro é nessa aí, 90, 100, de boa, exatamente. Eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Inclusive, minha temperatura de cruzeiro, viajando, a gente passando no rádio, fica brincando, conversando com os meninos, chega a ser inferior às Triton, às S10 da vida que estão ali. Fria demais, né? Exatamente. E sim, outra coisa que você fez foi trocar a válvula termostática, que agora é de Triton. Exatamente. Mas a gente falou isso no outro vídeo, a gente gravou isso não, né? Pronto, quero fazer até um videozinho, acho que vou fazer só um short falando disso, vou ver. A gente fez fiz o comparativo ela com a termostática original. Eu andei no carro com a termostática original, andei no carro sem termostática e agora eu tô com a de 76 graus. Basicamente, fazendo um resumo aqui para vocês. A de 82 realmente ela tem um gap ali, ela só abre, começa a circular água, depois dos 82 graus realmente é crítico. Nos 76 eu ganhei ali 6 graus de temperatura e com turno plausível. Sem termostática, no meu caso que eu tenho um radiador grande, eu tenho um eletroventilador, o meu radiador ele pega 50% a mais de água do que um radiador normal. No meu caso, eu não recomendo de jeito nenhum, até você, eu não recomendo de jeito nenhum você trabalhar sem a termostática. Esse final de semana mesmo eu estava viajando, voltando de viagem de noite. De noite, se eu estiver viajando e tirar o pé descendo, antigamente ele chegava a bater 55, 56 graus fácil sem a válvula termostática.
Aí o que é que acontece? Isso é muito frio para o funcionamento desse motor. Esse motor ele precisa de uma temperatura ali, pelo menos perto dos 80 graus. É o ideal desse carro, ali próximo dos 80 graus. Não adianta você querer trabalhar com ele muito abaixo disso, porque também vai fazer mal. Não é o ideal para o teu carro também isso não. O carro vai consumir mais e mais para frente pode ser que ele tenha um problema ali de pistão, de camisa. Ele vai começar a ter outros problemas por causa dessa temperatura mais baixa. Basicamente é o seguinte, ele trabalhando frio demais, o pistão não tá na dilatação ideal, ele não tá no tamanho ideal de funcionamento, que basicamente é isso aí, porque todo o material, principalmente essa parte do motor que trabalha com alta temperatura, ele tem um coeficiente de dilatação, ele tem que dilatar, chegar a um certo ponto para ele estar no ideal. O que acontece? Ele está menor do que é para ser e ele começa a canecar, ele começa a bater dentro da camisa. Ah, mas é 0,1. Mas a longo prazo vai dar BO. Vai ficar ali vibrando e vai... Exatamente. E outra coisa que acontece também, por exemplo, você chegou, desceu você está viajando, desceu, chegou lá embaixo com 50 graus. No final toda a descida tem o quê? Uma estrada, uma subida. Quando começou a subir, ele chega lá em cima com 90 graus. É um gap muito grande, ele tem uma diferença, uma oscilação de temperatura muito grande. E agora com a termostática da Triton, não. Ele está segurando. Quando ele baixa dos 76, ele fecha. O mínimo que o meu carro bate agora na estrada é 74. Ele fica sempre segurando em 74, 78, 80. Tem a questão do consumo também, né? Exatamente. Que o carro com mais frio joga mais combustível, não é isso? É. E aí com mais combustível, teoricamente, vai contaminando óleo, blá, 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 e aumenta o desgaste também. Bom, basicamente é isso. A gente acabou aprofundando em temas que nem devia, né? Mas é bom, sempre muita gente pergunta, tem essa dúvida, eu sei que é a dúvida de muita gente, inclusive pode ser a sua, de algum amigo seu. Manda esse vídeo no grupo da 0200, quero no grupo comprar diesel. uma chaleirinha. Compre, meu amigo. Agora não vá para mecânico ruim, estude, pesquise, não aceite Procure um carro coisa. bom, exatamente. O carro bom é 90% do caminho andado. Se pegar uma lasanha é lasanha. Compraria outro tranquilamente. Eu teria, tipo assim, meu carro eu compraria de novo. Hoje, tipo assim, eu tenho até pena de vender o carro. O Júlio fica até brincando, tem outros amigos da gente aqui, quando for vender, diga que eu compro. Hoje em dia eu tenho pena de vender aquele carro, de tanto que eu gosto dele. É bom, é um carrinho bom. Bom, é isso, né? Exatamente. Valeu a todo mundo que acompanha. Já sabe, né? Eu só vou apontar, vai ali, ó. Se você não deixou o like, não se inscreveu, é porque tem um problema sério aí. Então vai lá, faz essa força, a gente tá chegando a 100 mil inscritos. Queremos daqui a pouco, quem sabe, né? Ninguém sabe, um novo projeto, pode ser aí que venha, não sei. Enfim, vai lá, se inscreve e dá essa força. Valeu, Godzilla, e fui.